Olá! Quando nos deparamos com o pensamento de Pierre Bourdieu, encontramos alguns conceitos fundamentais que estruturam toda a sua reflexão. Inicialmente, o conceito de espaço social, ou seja, aquele grande espaço no qual se travam as relações sociais. No entanto, Bourdieu não está analisando o grande espaço social, e sim recortes deste grande espaço social. É por este caminho que ele chega ao conceito de campo, um microespaço no qual dimensões presentes do grande espaço social se reproduzem com suas especificidades. Neste campo, ou neste microespaço social, temos dominantes e dominados. Temos um jogo sendo jogado, ou seja, existem ações que os dominantes estabelecem, existem resistências que os dominados também estabelecem. Não há uma pré-definição de como esse campo se comportará eternamente. A cada momento, cada um dos personagens deste campo joga o jogo e o faz mobilizando os seus capitais dentro de uma determinada estratégia. Lembremos que os capitais não são apenas os capitais monetários, podem ser os capitais sociais, podem ser os capitais culturais, jurídicos, esportivos, técnicos. Ou seja, capital é tudo aquilo que você, no interior do campo, pode mobilizar para fazer valer a sua estratégia. No entanto, estas estratégias também não brotam do nada. Elas se fazem à luz de determinados habitus, de determinadas disposições duráveis que foram incorporadas pelos agentes no campo e que possibilita a eles travar as lutas, seja de preservação das suas posições, seja de conquista de novas posições no interior do campo. Tudo isso parece simples, mas Bourdieu apresenta estes elementos geralmente dentro de uma reflexão bastante hermética. Não é o caso do texto que vamos discutir hoje, que é o texto sobre a televisão. Um texto produzido em 1996 e publicado no Brasil pela Jorge Zahar, editor, com tradução de Maria Lúcia Machado. Em nossa sessão de hoje, discutiremos o primeiro dos textos contido neste livro, que se refere, o texto é O Estúdio e seus Bastidores. Aqui, Bourdieu procurará analisar vários elementos. Começa discutindo o campo da televisão e o campo jornalístico como perpassado por uma censura invisível, como que neste campo se procura ocultar mostrando, ou seja, deixando de lado as coisas importantes, evidenciando as coisas que não são tão importantes. Como dirá Bourdieu em determinado momento, se é tão importante mostrar coisas não importantes, é porque as coisas não importantes escondem as coisas que são efetivamente importantes. Ele vai procurar analisar também como que a circulação circular da informação, ou seja, como que, no fundo, todos acabam fazendo a mesma coisa. E o fazem recorrendo também à presença daqueles que ele chama de fast thinkings, ou seja, aqueles personagens que fazem o pensamento rápido, isto é, que tem resposta para tudo. Isso é muito comum quando pegamos os programas de televisão, onde sempre os mesmos falam e falam coisas óbvias, travestidas de uma suposta importância. Daí que se estabelecem certos debates que, sob a aparência de serem debates verdadeiros, são debates falsos. Portanto, o espaço da televisão e o espaço do jornalismo vai ser marcado por contradições e tensões, uma vez que ali sempre se está jogando o jogo. Esse seria um apanhado geral das questões levantadas neste texto, o estúdio e seus bastidores.
Vamos agora percorrer toda esta reflexão passo a passo, tal como apresentada por Bourdieu. Dirá ele, inicialmente, que a televisão, através dos diferentes mecanismos que possui, expõe a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural. E por que isso? Porque, em vez de informar, a maneira como está estruturada a televisão e mesmo o jornalismo em geral, tende muito mais a desinformar, uma vez que corre sempre atrás da audiência, e se não conseguir esta audiência, será derrotada pelos concorrentes. Daí que a televisão, através dos diferentes mecanismos, expõe a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural. Ela expõe a um perigo não menor a vida política e a democracia. E isto porque é levada pela busca da ampla audiência. Levada por esta busca, a televisão, seguida por parte da imprensa, faz consequentemente e continuamente concessões que comprometem, por vezes, a própria informação e o debate sério. Aqui é importante observar que estes textos da última fase de Pierre Bourdieu sempre mostram uma preocupação com o engajamento cidadão. Ou seja, Bourdieu, olhando para o mundo, sai daquele hermetismo que é comum ao seu pensamento e começa a problematizar as condições de democracia em uma Europa cada vez mais subordinada à lógica do capital financeiro. Isto é possível de se verificar aqui neste texto de 1996, mas também na coletânea de artigos que integram os dois livros, Contrafogos 1 e Contrafogos 2. Na busca pela audiência, o que se verifica é um esforço televisivo para explorar plenamente paixões primárias fornecidas hoje pelos modernos meios de comunicação. Ou seja, colocar em evidência aquilo que interessa diretamente ao grande público. A televisão acabou por contaminar o pensamento ou a intelectualidade. Bourdieu atenta para aqueles que ele chama de filósofos que adoram ser percebidos pela televisão, ou seja, adoram frequentar a televisão, adoram estar na rádio, adoram ser visíveis para revelarem a sua grande importância, ainda que nem sempre o que digam tem importância e ainda que nem sempre sejam filósofos essencialmente importantes. Daí ele colocar, para alguns filósofos, ser é ser percebido na televisão, é ser percebido pelos jornalistas, é ser bem visto pelos jornalistas, o que implica compromissos e comprometimentos. Compromisso de ir lá e não comprometer o jornalista, e muito menos criar focos de tensão, e comprometimentos porque se abandona a reflexão rigorosa para atender às necessidades do pensamento rápido, daquilo que Bourdieu está chamando por fast thinking. Não podendo se fiar muito em sua obra para existir com continuidade, ou seja, uma vez que não tem uma obra de grande importância, não tem outro recurso senão aparecer tão frequentemente quanto possível no vídeo, escrever a intervalos regulares e breves, obras que têm por função principal assegurar-lhes convites na televisão. Assim, a tela da televisão se tornou hoje uma espécie de espelho de Narciso, um lugar de exibição narcísica. Por outras palavras, estar presente na televisão não significa que aquele filósofo, aquela individualidade, escreveu algo de importante. Significa apenas que escreveu algo de palatável. E na medida em que estas individualidades sabem que, escrevendo algo palatável, podem ter visibilidade, subordinam cada vez mais a reflexão séria aos mecanismos da popularização, aos mecanismos da popularidade.
Bourdieu prossegue observando que o acesso à televisão tem como contrapartida uma formidável censura, uma perda de autonomia ligada ao fato de que o assunto é imposto, as condições da comunicação são impostas e a limitação de tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita. Censura que se exerce sobre os convidados, mas também sobre os jornalistas. Por outras palavras, quando estes filósofos que correm atrás da sua visibilidade se comprometem a ir para a televisão, eles se comprometem também a reconhecer uma determinada censura, ou seja, terão que desenvolver uma linguagem bastante simples, palatável para o grande público, tanto para ganharem a visibilidade, como também para serem convidados posteriormente. Ou seja, sempre se está jogando o jogo, ao jogo do jornalista e ao jogo também daqueles que querem ter o espaço televisivo e serem continuamente convidados para esse espaço televisivo ou mesmo dar entrevistas nos jornais. Esta passagem é por demais importante no interior aqui do texto, uma vez que ela está remetendo a como que vai sendo jogado o jogo quando se está lidando com a mídia. Peguemos a fala de Bourdieu mais uma vez. O acesso à televisão tem como contrapartida uma formidável censura. Censura no sentido de que se abandona o pensamento sério e se compromete a falar qualquer coisa. Uma perda de autonomia ligada ao fato de que o assunto é imposto. Quando se convida alguém, já se diz o que ele deve falar praticamente e sobre o que ele vai falar. Censura, uma perda de autonomia ligada ao fato de que o assunto é imposto. As condições da comunicação são impostas. Olha, você tem 5 minutos, ou então procure dar respostas breves, porque o nosso tempo é exíguo aqui para fazermos esta matéria. As condições de comunicação são impostas, e a limitação do tempo impõe ao discurso restrições tais que é pouco provável que alguma coisa possa ser dita, alguma coisa de útil possa ser dita. Censura que se exerce sobre os convidados, uma vez que quando eles decidem participar, eles sabem que tem um tempo limitado, mas também sobre os jornalistas, uma vez que os jornalistas não têm todo o tempo do mundo para ficar estendendo aquele suposto diálogo por mais de 10 minutos, por mais de 5 minutos. O que se passa na televisão, portanto, é determinado pelas pessoas que a possuem, anunciantes que pagam a publicidade, Estado que dá Estado que dá subvenções e os anunciantes que pressionam para que aquelas entrevistas elas mantenham o público cativo, porque quando vier a propaganda, aquele público estará ali para ver a oferta de produtos que intermediam entre um bloco e outro do programa. Nesse sentido, observará Bourdieu, desenvolve-se dentro deste jogo no campo jornalístico e no campo da televisão, mais especificamente, mecanismos anônimos, invisíveis, através dos quais se exercem as censuras de toda a ordem que fazem da televisão um formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica, ou seja, se joga ali um jogo que nem sempre é perceptível, seja por aqueles que estão dentro do jogo, seja por aqueles que estão assistindo ao jogo, e que nem reconhecem que ali está tendo um jogo. Bourdieu observa que há um controle rígido para que as coisas se passem sempre como antecipadamente previstas. Pode até haver um trabalho de denúncia dirigido contra pessoas ou ataques pessoais, mas esse trabalho está sempre parametrado por certos limites. Observará ele também que quanto mais se avança na análise de um meio, quanto melhor se compreende como ele funciona, mais se compreende também que aqueles que dele participam são tão manipulados quanto manipuladores.
ou seja, também são vítimas ou estão imersos, em geral, no mecanismo da violência simbólica, que posteriormente Bourdieu explicitará aqui no texto. Manipulam, tanto melhor, quanto mais manipulados são eles próprios e mais inconscientes de ser. Ou seja, quanto mais aqueles que estão envolvidos no jogo se entregarem ao jogo, mais fácil será de realizar a manipulação e mais fácil será também eles próprios serem manipulados pelos interesses da grande mídia ou pelos interesses do anunciante, que comanda efetivamente todo esse jogo dos bastidores, uma vez que, sem anunciantes, o programa não existe. Daí que temos um conjunto do jogo, ou seja, uma série de mecanismos que fazem com que a televisão exerça uma forma particularmente perniciosa, portanto nociva, de violência simbólica. E aqui Bourdieu apresenta um de seus conceitos fundamentais de análise, o conceito de violência simbólica. Ou seja, aquela força que não é exercida por meio do tapa, por meio da pancada, e sim por meio de mecanismos extremamente sutis que conduzem ao convencimento, ainda que este convencimento seja exercido sem a devida consciência daqueles que estão consentindo. Daí dirá Bourdieu, violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la. Portanto, esse jogo que se joga nem sempre é marcado pela consciência do que se está jogando ou das condições nas quais o jogo está sendo jogado. É nesse sentido que entra o papel da sociologia para Bourdieu. A sociologia, como todas as ciências, tem por função desvelar coisas ocultas. Ao fazê-lo, ela pode contribuir para minimizar a violência simbólica que se exerce nas relações sociais, e, em particular, nas relações de comunicação pela mídia. Observemos aqui que Bourdieu não diz que a sociologia vai eliminar a violência simbólica, e sim que a sociologia pode contribuir para explicitar os mecanismos de violência simbólica, uma vez que, para Pierre Bourdieu, não existe espaço social, e muito menos microespaço social, portanto, campo, onde não esteja presente a violência simbólica. É isso que permite, inclusive, a existência da relação dominantes e dominados, que é o jogo do conhecimento e do desconhecimento por parte daqueles que fazem parte deste jogo. Um dos exemplos pelos quais se exerce a violência simbólica é a profusão das notícias de variedades, que muitas vezes aparecem como importantes, com a finalidade fundamental de esconder as coisas que são verdadeiramente importantes. Dirá Bourdieu, as notícias de variedades são um alimento predileto da imprensa sensacionalista. Daí que proliferam as notícias de sangue, sexo, drama, crime, porque estas fazem vender. E ao fazerem vender, aumentam, elevam o índice de audiência. Esses ingredientes são também notícias que distraem o grande público. Uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das informações, consiste em atrair a atenção para fatos que são de natureza a interessar todo mundo. Fatos que não envolvem disputa, não dividem, formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada de importante. Por exemplo, quando se apresenta uma matéria de um crime hediondo, isso automaticamente produz um certo consenso, que é a condenação ao crime hediondo. Ou quando se coloca a conquista de alguém que veio lá de baixo
e se formou em medicina, isso não provoca também controvérsias. Por quê? Porque vai haver uma homogeneidade de pensamentos na qual todos vão se emocionar com aquela trajetória individual. É isso que Bourdieu está procurando colocar aqui quando ele fala que são fatos que não envolvem disputa, não dividem, formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em nada importante. O importante seria reconhecer que nem todo mundo que vem lá de baixo conseguiu trilhar o caminho para fazer medicina, uma vez que nesse caminho muitos ficam de fora, muitos acabam ficando à margem. São aqueles, por exemplo, que vão se evadir do sistema escolar e que não reentram mais no sistema escolar, por exemplo. As notícias de variedades, espécie elementar da informação, importante, porque interessa a todo mundo sem ter consequências, e ocupa o tempo que poderia ser empregado para dizer outra coisa. E se minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão fúteis são, de fato, muito importantes na medida em que ocultam coisas preciosas. Para Pierre Bourdieu, a televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. Aqui uma observação. A tradução brasileira fala formação das cabeças. A edição francesa não fala em cabeças, fala em cérebros. Ou seja, o que Bourdieu está indicando aqui é que a televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das consciências. Feita esta precisão, continuemos. Ora, ao insistir nas variedades, preenchendo esse tempo raro com o vazio, com nada ou quase nada, afastam-se as informações pertinentes que deveria possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos. Ou seja, a televisão, sob o pretexto de informar, pode comprometer seriamente as estruturas democráticas da sociedade burguesa, as estruturas sociais democráticas. Há todo um processo na televisão pelo qual se oculta mostrando. Vejamos como Bourdieu vai desenvolver esta parte. Dirá ele, a televisão pode ocultar mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar, caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar. Ou ainda, mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna insignificante. Ou construindo de tal maneira que adquire um sentido que não corresponde absolutamente à realidade. Ou seja, um determinado fato pode passar por diversas instrumentalizações, diversas manipulações. Daí a ideia de que a televisão pode ocultar mostrando, pode mostrar o fato, mas deixando à margem o que é essencial no fato, ou então potencializando aquilo que não tem a mínima importância no fato. Pode parecer complexa essa maneira como Bourdieu apresenta, mas lendo devagar se torna totalmente compreensível. Voltemos a esta passagem, portanto, a fim de facilitar a leitura. Dirá, portanto, Bourdieu, a televisão pode ocultar mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar, ou seja, apresentando o inessencial de um determinado fato e escondendo o que é essencial. Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar. Então, sob a pretensão de informar, a televisão desinforma. Ou ainda, mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna insignificante. Pode-se potencializar aquelas imagens de tal modo que não se conduza aquele que está vendo as imagens a refletir sobre elas, e sim a pensar sobre outros elementos exteriores à própria imagem. Ou ainda, mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado, ou se torna insignificante.
ou construindo-o de tal maneira que adquire um sentido que não corresponde absolutamente à realidade. Por exemplo, pode haver um movimento no qual um ou dois indivíduos tenham sido mais agressivos. No entanto, a televisão vai mostrar apenas a pancadaria e não aquela outra multidão de indivíduos que estão pacificamente protestando, de tal modo que induz aquele que está vendo a perceber que aquele movimento ou a identificar naquela manifestação um germe de futuras violências ou então a agressividade daqueles que estão à frente daquele movimento. Há, portanto, todo um jogo de manipulação pelo qual se procura aumentar a audiência. Dentro da televisão operam jornalistas. Estes também não são inocentes dentro deste jogo. Consciente ou inconscientemente, eles também jogam o jogo. Daí dizer Bourdieu, os jornalistas veem certas coisas e não outras. Veem, de certa maneira, as coisas que veem. Operam uma seleção e uma construção do que é selecionado, ou seja, uma manipulação a partir daquilo que eles selecionaram. O princípio de seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à dramatização. Basta ver esses programas policiais, esses programas tipo da Atena Show, como eles ficam a todo momento potencializando. Neste momento, nosso helicóptero está filmando a favela e olha só a polícia correndo atrás dos indivíduos. Quantos são? Ah, aparentemente são 2, mas parece que é uma gangue inteira, uma multidão. É uma maneira de você potencializar a informação. E quando você vai ver, é simplesmente uma ação corriqueira da viatura policial, aquilo que faz todo dia naquela determinada região da cidade. Portanto, os jornalistas veem certas coisas e não outras. Veem, de certa maneira, as coisas que veem. Operam uma seleção e uma construção do que é selecionado. O princípio de seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à dramatização. Põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade e o caráter dramático, trágico. Faz-se o mesmo trabalho com as palavras. É preciso palavras extraordinárias, ou seja, aquelas palavras, nossa, isso é hediondo, vejam só o grau de violência como está transcorrendo aquela determinada ação, vejam a agressividade, nossa, parece que eles estão fortemente armados. São palavras que visam potencializar as próprias imagens. Daí Bourdieu afirmar que o mundo da imagem é dominado pelas palavras. A foto não é nada sem a legenda que diz o que é preciso ler. Nomear é fazer ver, é criar, levar à existência. E as palavras podem causar estragos. Observa ainda que apresentadores falam muitas vezes levianamente, sem ter a menor ideia da dificuldade e da gravidade do que evocam e das responsabilidades em que incorrem ao evocá-las diante de milhares de telespectadores, sem as compreender e sem compreender que não as compreendem. Aqui, mais uma vez, a preocupação de Bourdieu com as estruturas democráticas ou, então, com a informação que possa efetivamente conduzir à reflexão. Palavras fazem coisas, criam fantasias, medos, fobias ou representações. Os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo que é excepcional para eles. Ou seja, a linguagem banal, a linguagem corriqueira não interessa. O que interessa é, como se diz na gíria popular, causar. O que pode ser banal para outros poderá ser extraordinário para eles, ou, ao contrário, se interessam pelo extraordinário, pelo que rompe com o ordinário, pelo que não é cotidiano. Daí o lugar que conferem ao extraordinário, ordinário.
Extraordinário, ordinário no sentido, aquilo que aparentemente parece novo, mas que recorrentemente está presente. Por exemplo, enchentes em São Paulo. Isso tem se tornado algo extremamente corriqueiro, mas cotidianamente é apresentado como extraordinário. Vejam só a quantidade de carros que estão sendo levados pela enxurrada. Um corpo desapareceu. É possível que existam mais mortos, dado a força da chuva. Ou seja, aquilo que passou a ser corriqueiro em São Paulo, ausência de energia elétrica, as pessoas ficando sem água potável durante vários dias, porque estourou os canais que levam água potável para as residências, tudo isso que começa a ser corriqueiro em uma cidade como São Paulo, é apresentado como extraordinário, a fim de potencializar, a fim de atrair a atenção. Daí o lugar que conferem ao extraordinário, ordinário, isto é, previsto pelas expectativas ordinárias, incêndios, inundações, assassinatos, variedades. O extraordinário é também, e sobretudo, o que não é ordinário com relação aos outros jornais. Aqui começa a ter também uma outra dimensão do jogo no campo. Há um jogo que se joga não apenas dentro da emissora, mas há um jogo que se joga também entre as emissoras, uma vez que os vários instrumentos midiáticos estão em concorrência entre si. Observem como que deste jogo participam uma diversidade de agentes. Participam os jornalistas, participam os espectadores, participam os entrevistadores, participam os entrevistados, participam os financiadores de propaganda e participam também os outros meios de comunicação que estão concorrendo com aquele outro meio de comunicação. Daí que todos eles perseguem o furo. E daí também que muitas vezes nessa perseguição do furo acabam passando certas informações ou colocando no ar certas matérias que não têm a mínima comprovação empírica. No entanto, perseguir o furo é uma maneira de diferenciar-se dos outros canais de comunicação. Só que todos perseguem o furo de tal maneira que eles acabam se copiando mutuamente. É importante observar como, diante de uma determinada situação, de uma determinada matéria que ganha evidência, todos os jornalistas vão se apresentar como conversei em off com determinada pessoa. É a maneira de dizer o seguinte: eu consegui conversar com uma pessoa e essa pessoa não falou em off com ninguém, com nenhum outro jornalista ou com nenhum outro representante da imprensa. Portanto, são os jornalistas procurando cada vez mais o furo. A perseguição do furo, ao fazer isso, o que se estabelece é uma cópia mútua entre as várias individualidades ou os vários agentes que estão anunciando seus respectivos furos de reportagem. Se copia mutuamente, visando a deixar os outros para trás, a fazer antes dos outros ou a fazer diferente dos outros. Neste processo, acaba-se por fazerem todos a mesma coisa, e a busca da exclusividade resulta na uniformização e na banalização. Para Bourdieu, a imagem tem a particularidade de poder produzir o efeito de real, ou seja, a imagem tem a possibilidade de fazer com que aquilo que não é real apareça como sendo o real. A imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos literários chamam o efeito de real. Ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder de evocação tem efeitos de mobilização. Ela pode fazer existir ideias ou representações, mas também grupos. As variedades, os incidentes ou os acidentes cotidianos podem estar carregados de implicações políticas, éticas, etc., capazes de desencadear sentimentos fortes, frequentemente negativos, como o racismo,
a xenofobia, o medo, ódio do estrangeiro e a simples narração. O fato de relatar como repórter implica sempre uma construção social da realidade, capaz de exercer efeitos sociais de mobilização ou de desmobilização. É lógico que, com isso, Bourdieu não está dizendo que todos que estão envolvidos no jogo são movidos pela má fé. Pelo contrário, dirá ele, jornalistas podem, com toda boa fé, com toda ingenuidade, deixando-se levar por seus interesses, pelo que lhes interessa, seus pressupostos, suas categorias de percepção e de apreciação, suas expectativas inconscientes, produzir efeitos de real e efeitos no real. Efeitos que não são desejados por ninguém e que, em certos casos, podem ser catastróficos. Por exemplo, um jornalista pode produzir uma matéria que destrói a vida de um determinado indivíduo ou de um determinado conjunto de indivíduos. Lembremos, por exemplo, aquele caso que se tornou clássico no meio jornalístico de uma denúncia que foi feita contra uma escola há mais de 2 décadas atrás, onde se acusava a escola de abusar das crianças. Aquilo levou à ruína tanto a escola, como também todas aquelas pessoas que eram responsáveis pela escola, e anos depois se provou que a busca daquele furo de reportagem não tinha nenhum fundamento, que aquilo ali era tudo falso, só que era muito tarde, porque a vida de todas aquelas pessoas foram destruídas. Tornou-se um caso emblemático no jornalismo. Se produziu, inclusive, recentemente, um documentário sobre isso, para mostrar como que não se deve realizar a prática jornalística. Prossegue Bourdieu observando que jornalistas suscitam porta-vozes os mais politizados, ou seja, geralmente convidam aquele que seria o pai da matéria, ou seja, aquele que conhece tudo sobre tudo ou que supostamente domina profundamente aquele assunto. Jornalistas suscitam porta-vozes, os mais politizados, que são levados a sério, e os porta-vozes mesmo se levam a sério, ou seja, ganham tanta projeção que eles mesmos começam a acreditar que são excelentes, ou que são magníficos, ou que são superiores a todos os demais e que detêm um conhecimento que os demais não detêm. E, insensivelmente, a televisão, que se pretende um instrumento de registro, torna-se um instrumento de criação da realidade. Caminha-se cada vez mais rumo a universos em que o mundo social é descrito, prescrito pela televisão. A televisão se torna o árbitro do acesso à existência social e política. Um dos móveis das lutas políticas, prossegue Bourdieu, a nível das trocas cotidianas ou na escala global, é a capacidade de impor princípios de visão do mundo, ou seja, orientar para aquilo que se deveria olhar, orientar os espectadores para olhar em uma direção e não para outra. Um dos móveis das lutas políticas, a nível das trocas cotidianas ou na escala global, é a capacidade de impor princípios de visão do mundo, que as pessoas vejam o mundo segundo certas divisões, os jovens e os velhos, os estrangeiros e os franceses, por exemplo. Ao impor essas divisões, formam-se grupos que se mobilizam e que, ao fazer isso, podem chegar a convencer-se de que existem e a fazer pressão e a obter vantagens. Nessas lutas, uma vez que no campo se joga o jogo, e o campo é sempre um campo de lutas para Bourdieu, nessas lutas, hoje, a televisão desempenha um papel determinante. Formam-se, por exemplo, grupos de opinião favoráveis e desfavoráveis a determinada situação, a determinada discussão. Peguemos, por exemplo, um programa medíocre como os Big Brothers, ou esses programas de reality shows.
Se formam, por exemplo, aqueles grupos que são favoráveis a determinados concorrentes, ou então que criam uma imagem negativa de outros concorrentes, ou então uma imagem positiva de determinados concorrentes e ficam torcendo por este ou por aquele. É o efeito de ver e de dividir as opiniões, criando uma audiência favorável a este ou aquele. Daí que quando esses personagens às vezes são eliminados do programa e saem, vem aquelas pesquisas. Você sabia que o teu grau de rejeição era tal? Você sabia que o teu grau de adoração era aquele? Ou seja, joga-se continuamente um determinado jogo. E a formação de grupos favoráveis ou contrários faz parte também deste jogo. Nessas lutas, hoje, a televisão desempenha um papel determinante. É preciso cada vez mais produzir manifestações para a televisão que sejam de natureza a interessar às pessoas de televisão, dadas as suas categorias de percepção, e que, retomadas, amplificadas por elas, obterão sua plena eficácia. Para Bourdieu, o jornalista é uma entidade abstrata que não existe. Ou seja, falar de jornalistas em geral é uma grande abstração. O que existe são jornalistas diferentes segundo o sexo, a idade, o nível da instrução, o jornal no qual atua, o meio de informação do qual dispõe. O mundo dos jornalistas é um mundo dividido, em que há conflitos, concorrências, hostilidades. Portanto, há também uma relação dominantes-dominados entre os jornalistas. Aqueles jornalistas que têm o direito de palavra e aqueles jornalistas que apenas reproduzem a palavra. Aqueles jornalistas que entrevistam e aqueles jornalistas que apenas relatam enquanto repórteres de rua, por exemplo. Desse modo, a concorrência que se exerce entre jornalistas ou jornais, que estão sujeitos às mesmas restrições, às mesmas pesquisas de opinião, aos mesmos anunciantes, acaba por homogeneizar esses mesmos jornalistas. Para os jornalistas, prossegue Bourdieu, a leitura dos jornais é uma atividade indispensável e o clipping um instrumento de trabalho, ou seja, aqueles resumos nos quais eles ficam sabendo o que é que os outros jornais estão falando. O clipe é um instrumento de trabalho. Para saber o que se vai dizer, é preciso saber o que os outros disseram. Esse é um dos mecanismos pelos quais se gera a homogeneidade dos produtos propostos. Por isso que passamos de um jornal ao outro na parte da noite ou durante o dia, e todos eles estão falando a mesma coisa, ainda que com palavras diferentes ou com entonações distintas. Nas equipes de redação, passa-se uma parte considerável do tempo falando de outros jornais e, em particular, do que eles fizeram e o que nós não fizemos e que deveríamos ter feito pelo fato de que eles fizeram. É assim que se fazem os sucessos da mídia, por vezes em correlação com sucessos de venda. A preocupação é sempre com a audiência e muitas vezes, em geral, menos com a informação verdadeira. Um efeito de campo particularmente típico, efeito de campo, uma vez que nesse microespaço se joga o jogo, se tem as disputas entre dominantes e dominados, e os agentes estão continuamente procurando mobilizar os seus capitais. Um efeito de campo particularmente típico é aquele no qual fazem-se, por referência aos concorrentes, coisas que se acredita fazer para se ajustar melhor aos desejos dos clientes. Diferenças que passam desapercebidas são importantes do ponto de vista dos produtores, que têm a ideia de que, sendo percebidas, elas contribuem para o sucesso no índice de audiência. Portanto, se constrói a suposta informação dentro de mecanismos nos quais prevalece a violência simbólica, de tal modo a que quem está acolhendo aquelas informações, por exemplo, não tem a mínima ideia de que, no fundo, está sendo desinformado. O fato de jornalistas que, de resto, têm muitas propriedades comuns de condição, mas também de origem e de formação, lerem-se uns aos outros, verem-se
uns aos outros, encontrarem-se constantemente uns com os outros nos debates em que se revêem sempre os mesmos, tem efeitos de fechamento e não se deve hesitar em dizer de censura eficazes. É preciso conseguir sempre produzir um choque, ou seja, um impacto. E essas pessoas encarregadas de nos informar acabam também, dentro deste jogo, sendo informadas por outros informantes. Aqui ele está se referindo às agências oficiais, aquelas nas quais os jornalistas vão buscar informações confiáveis para reproduzirem à sua maneira. Nesse sentido, os jornalistas são pessoas encarregadas de nos informar, mas que são informadas também por outros informantes. As agências oficiais, por exemplo, o OCDE, Banco Mundial, o FMI, ou então os órgãos do governo, são informadas por outros informantes. As agências, as fontes oficiais, ministérios, polícia, etc., com os quais os jornalistas são obrigados a manter relações de troca, caso queiram obter informações exclusivas para darem os chamados furos. Essa informação sobre a informação, por que informação sobre a informação? Porque estes órgãos oficiais vão passar para o jornalista aquilo que lhes interessa. E os jornalistas vão reproduzir, a partir dessas informações recolhidas dos órgãos oficiais, também aquilo que lhes interessa. Essa informação sobre a informação, que permite decidir o que é importante, o que merece ser transmitido, vem em grande parte de outros informantes. E isso leva a uma espécie de nivelamento, de homogeneização das hierarquias de importância, porque todos os jornalistas acabarão correndo atrás dos organismos oficiais para obterem determinadas informações. O índice de audiência tornou-se o juízo final do jornalismo. Toda essa estrutura na qual se joga o jogo se encontra praticamente subordinada aos índices de audiência. Hoje, cada vez mais, o mercado é reconhecido como instância legítima de legitimação. Por meio do índice de audiência, é a lógica do comercial que se impõe às produções culturais. Historicamente, dirá Bourdieu, as produções culturais mais elevadas da humanidade, como a matemática, a poesia, a literatura, a filosofia, foram produzidas contra o equivalente do índice de audiência, contra a lógica comercial, ou seja, não se olhava para saber se aquelas ideias iam ser bem aceitas ou não, simplesmente se fazia a reflexão e se colocava para o julgamento do grande público, sem ter a importância de saber se aquelas ideias seriam bem aceitas ou não pelo grande público. No entanto, essa mentalidade, ela foi se desmoronando e ela desmoronou com a televisão. A televisão passa a ser norteada pela mentalidade índice de audiência. É preocupante preocupante verificar que as condições de produção da informação estão subordinadas a esta lógica, a lógica do marketing. Outro elemento que perpassa esse jogo é o fato de que, recorrentemente, se faz o uso daquilo que Bourdieu chama de fast thinking, ou seja, aqueles personagens que têm resposta para tudo e que constroem raciocínios rápidos em cima de questões complexas. Não analisam as questões complexas, apenas deixam a imagem de que analisaram as questões complexas. E isso é necessário também para a televisão, uma vez que o público com o qual ela está lidando nem sempre está preparado, em grande maioria não está preparado para digerir aquelas informações complexas dentro da sua complexidade. Daí dirá Bourdieu que há uma urgência de ganhar audiência e para isso se recorre aos fast thinking. Sobre a televisão, o índice de audiência exerce um efeito inteiramente particular. Ele se retraduz na pressão da urgência. A concorrência entre os jornais, a concorrência entre os jornais e a televisão, a concorrência entre as televisões toma a forma de uma concorrência pelo furo, ou seja, é necessário dar a notícia primeiro. Em suma,
a objetos que são impostos aos telespectadores porque se impõem aos produtores. E se impõem aos produtores porque são impostos pela concorrência com outros produtores. A televisão, prossegue ele, não é muito propícia à expressão do pensamento, ou seja, à reflexão crítica. Um elemento, uma dimensão que já foi abordado, por exemplo, entre outros, pelos frankfurtianos. É interessante ver, por exemplo, a discussão que Adorno faz nos textos sobre a educação a respeito do papel que a televisão passava a cumprir no interior da sociedade moderna. Fica aqui uma indicação. A televisão não é muito propícia à expressão do pensamento. Estabelece um elo negativo entre a urgência e o pensamento. Platão dizia, na urgência não se pode pensar. Bourdieu resgata essa ideia para mostrar como que cada vez se pensa menos à medida em que a televisão fica confinada à necessidade da urgência. Um dos problemas maiores levantados pela televisão é a questão das relações entre o pensamento e a velocidade. Pode-se pensar com velocidade? Obviamente, não. Mas como é que se lida com isso? Se lida falseando a informação, se lida falseando a existência de uma problematização, a abordagem de uma problematização complexa e apresentando-a como se tivesse sido tratada na sua complexidade. Daí entra o papel dos fast thinkings, ou seja, aqueles que comparecem no aparelho televisivo com as ideias já feitas, que são ideias aceitas por todo mundo, que são ideias banais, convencionais, comuns, mas apresentadas com ar de seriedade. Ideias que, quando as aceitamos, já estão aceitas, de sorte que o problema da recepção não se coloca. Por outras palavras, em geral, aqueles que se apresentam na televisão como especialistas de alguma coisa vão falar banalidades de tal ordem que serão imediatamente compreensíveis por aqueles que estão vendo a matéria. Daí as pessoas falarem, nossa, que pessoa genial. É exatamente isso que eu estava pensando. O que ele está dizendo está em sintonia plenamente com aquilo que eu pensava. Mas por quê? Porque, na verdade, aquele entrevistado está falando apenas banalidade, coisas óbvias. É como pegar, por exemplo, uma análise de resultados eleitorais. 70% das urnas apuradas, um candidato tem 40% e o outro tem apenas 20% de votos. Aí o entrevistado vai colocar, olhando para as urnas finais, é provável que se consolide a vitória deste candidato que está com 40% de votos em relação ao outro que está com 20% de votos, coisa óbvia, mas ele fala de tal modo que dá a impressão que ele está prevendo como que aquele resultado será consolidado pelas urnas restantes. É basicamente isso que Bourdieu está tentando apresentar aqui. Se as ideias destes fast thinkings, elas se apresentam como sendo assimiláveis, é porque eles estão dizendo coisas óbvias para aquela grande massa que está pautada pelo senso comum, ou seja, que está vendo o fato também na sua superficialidade. Prossegue Bourdieu. Quando emitimos uma ideia feita, é como se isso estivesse dado. O problema está resolvido. A comunicação é instantânea, porque, em certo sentido, ela não existe. Ou seja, simplesmente se está no plano do senso comum. Ou é apenas aparente. Os lugares comuns que desempenham um papel enorme na conversação cotidiana têm a virtude de que todo mundo pode admiti-los instantaneamente. Por sua banalidade, são comuns ao emissor e ao receptor, aquele que fala e aquele que recebe a mensagem. Ao contrário, o pensamento é, por definição, subversivo. O pensamento sério, ele é subversivo. Por quê? Porque ele leva à problematização, ele leva à crítica verdadeira e não à crítica aparente. Ao contrário, o pensamento é, por definição, subversivo. Deve começar por desmontar as ideias feitas
e deve, em seguida, demonstrar. Para fazer a demonstração, é preciso desenvolver uma série de proposições encadeadas, e não falas gerais, muitas vezes, inclusive, desconexas. Esse desdobramento do pensamento pensante está intrinsecamente ligado ao tempo, exatamente aquilo que os entrevistados não dispõem na televisão e que muitas vezes nem tem interesse também em dispor na televisão, uma vez que é muito comum que encontremos um determinado indivíduo falando em 2 ou 3 emissoras no mesmo dia. A televisão privilegia certo número de fast thinkers, que propõem fast food cultural, alimento cultural pré-digerido, pré-pensado. Isso faz parte da submissão à urgência na qual estão envolvidos os programas televisivos. Há, nesse sentido, falantes obrigatórios, ou seja, aqueles que sempre estão lá para dar a entrevista. Há falantes obrigatórios que deixam de procurar quem teria realmente alguma coisa a dizer. Ou seja, ao recorrerem sempre aos mesmos, pode ser que aqueles que tenham algo importante a dizer sobre aquele fato, sobre aquela questão que quer ser debatida, não sejam contemplados, ou seja, fiquem na obscuridade. Daí que vamos encontrar sempre aquilo que Bourdieu chama de os habitués de mídia, ou seja, aqueles que estão sempre frequentando o espaço da televisão. Daí que o universo dos convidados permanentes é um mundo fechado de autorreforço permanente. Sempre os mesmos que já sabem basicamente como que devem responder às perguntas de tal modo a continuarem sendo convidados. Isso acontece também no espaço acadêmico. Você é convidado para uma banca. Se você for muito crítico do trabalho que você precisa analisar, seguramente nunca mais você será chamado por aquela pessoa para uma outra banca do seu orientando, ou do orientando que aquela pessoa tinha. Por quê? Porque aquele professor que levou o aluno para a banca, ele quer que seja uma conversa ou um espaço de tempo no qual haja todo um jogo sendo jogado, um jogo de farsa. Primeiro você critica o trabalho e depois você fala, mas vemos aqui positividades que você pode melhorar futuramente quando desenvolver um doutorado, um pós-doutorado, de tal modo que estas questões podem ganhar uma amplitude muito mais sólida, né? É normal que neste primeiro estudo tenha limitações e por aí vai. É um jogo sendo jogado também na banca. Ou seja, se você for fazer o jogo na clareza que o jogo exige, você está se arriscando a cair na obscuridade, ou seja, a ser cada vez colocado à margem, de tal modo que ninguém passe a saber que você, algum dia, existiu no meio acadêmico. Isso acontece também entre aqueles que são chamados para dar entrevistas no espaço midiático ou em outros espaços no qual se joga o jogo. São pessoas que se opõem de maneira combinada. Quando se faz esse jogo, são pessoas que se opõem de maneira combinada. Eu discordo concordando, eu discordo, mas vou concordar com certas partes do argumento. O público tem consciência desta complexidade e desta cumplicidade que se joga naquele espaço? Isto não é certo, provavelmente não. Há, nesse sentido, debates aparentemente verdadeiros. Ou seja, por vezes o debate é acirrado, todo mundo fica acreditando, o telespectador acha que o jogo crítico foi jogado, quando, na verdade, todo aquele acirramento também faz parte de um determinado jogo. Este jogo se dá em vários níveis. Dirá Bourdieu, primeiro nível, o papel do apresentador sempre impressiona os espectadores. O apresentador vai lá com aquele ar de seriedade. É muito comum ver isso quando se tem os debates eleitorais a cada 4 anos, a cada 2 anos. Primeiro nível, o papel do apresentador sempre impressiona os espectadores. O apresentador faz intervenções restritivas, impõe o assunto, impõe a problemática. Ele impõe o respeito pela regra do jogo. Regra de geometria variável. Ela não é a mesma quando se trata de um sindicalista
ou quando se trata de um personagem de certa projeção política ou de certa importância política. Portanto, tratamentos distintos. O próprio apresentador intervém pela linguagem inconsciente, por sua maneira de fazer as perguntas, por seu tom. Ou seja, usa tons diferentes para este ou aquele entrevistado. Existem, por exemplo, diferentes maneiras de dizer obrigado. O apresentador distribui, por exemplo, também, o apresentador distribui os tempos de palavra, distribui o tom da palavra, respeitoso ou desdenhoso, atencioso ou impaciente. O apresentador manipula a urgência. Pode ser mais compacto na resposta, uma vez que temos um tempo limitado. O apresentador manipula a urgência para cortar a palavra, para apressar, para interromper. Um problema, diante disso, vai colocar Bourdieu. Um problema importantíssimo do ponto de vista da democracia é que nem todos os que se servem da palavra são iguais no estúdio. Temos profissionais do estúdio, profissionais da palavra e do estúdio, e diante deles, amadores, isto é, de uma desigualdade extraordinária. Os apresentadores não só não ajudam os desfavorecidos, como também afundam-nos. Ou seja, dependendo dos interesses que há da emissora, você pode ser muito mais duro com um determinado entrevistado e menos duro que o outro. Pode colocar muito mais em saia justa um determinado convidado e, numa situação mais confortável, outro candidato. De tal modo a mostrar a irrelevância de um dos personagens convidados e a relevância do outro personagem convidado. Não só não ajudam os desfavorecidos, como também afundam-nos, não lhes dando a palavra no momento certo, dando-lhes a palavra no momento em que já não a esperam, manifestando sua impaciência, etc. Segundo nível, a composição do estúdio. Ela é determinante, é um trabalho invisível. Há convite prévio, pessoas que não se pensam em convidar e pessoas que são convidadas e que recusam. A composição do estúdio, ou seja, de como vai se dar a entrevista, é importante porque deve dar a imagem de um equilíbrio democrático. Estamos aqui com diversos convidados, né? Aparentemente, cada um vai colocar as suas opiniões, só que não se fala que todos aqueles que estão ali convidados, eles estão dentro de um mesmo leque. Por exemplo, todos eles são defensores de uma política liberal. Podem ter nuances entre, por exemplo, um Haddad e um outro ex-ministro da economia no governo, Fernando Henrique ou Bolsonaro. Vai haver divergências entre eles, mas todos eles vão acabar falando, ora, temos que pensar o Brasil, temos que pensar como é que a economia pode atender a população, como é que a economia tem que gerar empregos, como é que a economia deve gerar segurança. Ou seja, aparentemente, eles são divergentes, mas na prática, eles têm pontos de convergência. Então, quando se monta o estúdio para fazer uma entrevista coletiva, tudo isso está pensado no sentido de não criar condições para dissensões que sejam dissensões de ruptura real e não apenas de ruptura imaginária. A composição do estúdio é importante, porque deve dar a imagem de um equilíbrio democrático. Ostenta-se a igualdade e o apresentador se apresenta como um árbitro. Outro fator invisível determinante, o dispositivo previamente montado, e que pode levar a uma espécie de roteiro no qual os convidados devem deslizar, ou seja, devem se movimentar. Nesse roteiro previsto por antecipação, praticamente não há lugar para a improvisação. É pergunta e a resposta tendo que ser o mais objetiva possível. Outra propriedade invisível, e isso faz parte sempre do mecanismo da violência simbólica, essas propriedades invisíveis. Outra propriedade invisível deste espaço, no qual se joga o jogo, é a própria lógica do jogo de linguagem.
há regras tácitas, ou seja, regras estabelecidas desse jogo, que vai ser jogado, tendo cada um dos universos em que circula o discurso uma estrutura tal que certas coisas podem ser ditas e outras não. Primeiro pressuposto implícito desse jogo de linguagem, o debate democrático, aquilo que se chama de o debate civilizado, debate com urbanidade. É preciso que haja enfrentamentos e, ao mesmo tempo, nem todos os golpes são permitidos. É preciso que os golpes transcorram na lógica da linguagem formal, erudita. Outras propriedades do espaço, a cumplicidade entre profissionais, os que evoquei há pouco, ou que o Bourdieu evocou há pouco. Os que chamam de fast thinkers, aquilo que Bourdieu chama de fast thinkers, os especialistas do pensamento arremessável, os profissionais os chamam de bons clientes. São pessoas que se pode convidar sem medo. Sabe-se que serão conciliadoras, que não vão criar dificuldades ao longo da entrevista, causar embaraços e, além disso, falam abundantemente sem problemas a respeito dos temas complexos, reduzindo esses temas complexos a linguagens extremamente simplificadas. Além disso, há o inconsciente dos apresentadores. Neste sentido, dirá Bourdieu, a televisão passa a ser um instrumento de comunicação pouco autônomo, sobre o qual pesa restrições que se devem às relações sociais entre os jornalistas, relações de concorrência implacáveis, que são também relações de convivência, de cumplicidade objetiva, baseadas nos interesses comuns, ligados à sua posição no campo de produção simbólica e no fato de que têm em comum estruturas cognitivas, categorias de percepção e de apreciação ligadas à sua origem social, à sua formação ou à sua não formação. Desse modo, hoje, dirá Bourdieu, a televisão levou ao extremo, ao seu limite, a contradição entre as condições econômicas e sociais nas quais é preciso estar inserido para produzir certo tipo de obras. A televisão leva ao extremo essa contradição na medida em que sofre a pressão do comércio por intermédio do índice de audiência. Portanto, concluirá ele, a televisão é um universo em que se tem a impressão de que os agentes sociais são todos aqueles que participam das lutas no campo, de determinado campo. A televisão é um universo em que se tem a impressão de que os agentes sociais, tendo as aparências da importância, da liberdade, da autonomia, e mesmo, por vezes, uma aura extraordinária, são marionetes de uma necessidade que é preciso descrever, de uma estrutura que é preciso tornar manifesta e trazer à luz através do pensamento crítico. Com estes elementos, Bourdieu encerra aqui este primeiro texto do seu livro sobre a televisão. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, de modo a podermos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores. Até uma próxima.